Olá, meus queridos! Como estamos hoje? Bem? Então, nós vamos entrar no novo assunto hoje de matemática, né? Nós já vimos adição, vimos subtração, mas eu vou voltar com essas continhas de novo, tá? Mas hoje nós vamos ver uma nova. Vamos ver a multiplicação. Ai, meu Deus! Calma, não tem nada de difícil. A multiplicação é a mesma coisa que uma adição. O que é que nós fazemos na adição? Nós juntamos elementos, não é isso? A multiplicação é a mesma coisa. Nós vamos juntar elementos várias vezes. Por isso, o sinal da multiplicação é este aqui, um X. Esse X, o nome dele na multiplicação é vezes, sinal de vezes. Esse é o sinal da adição, né? O sinal de mais. Este é o sinal da subtração, é o sinal de menos. E o X é o sinal da multiplicação. O nome dele é vezes. Certo, meus amores? Então, vamos começar com uma explicação bem simples. Aqui vocês estão vendo 3 flores, certo? Muito bem. Digamos que nós vamos arrumar o nosso jardim. E eu vou colocar 3 flores em cada vaso. No caso, eu tenho quantos vasos aqui? 2 vasos, não é isso? Eu vou precisar de quantas flores para os 2 vasos? Vou dar um segundinho para vocês pensarem. Qual é a resposta? Se alguém disse 6, acertou. A resposta é 6. E como foi que vocês pensaram e chegaram a essa conclusão? Deixa eu colocar aqui um quadrinho do lado para a gente fazer bem direitinho. Deixa eu pegar as flores para nós vermos se foi assim que vocês pensaram. Não é isso que eu quero. Eu quero as flores. Sim. Flores aqui. Vamos pegar os vasos agora. Vamos ter que diminuir você, vasinho. Pronto. Pronto, vamos lá. Porque aqui eu consigo explicar na mesma janela. Então, eu tenho 3 flores e eu vou colocar 3 flores em cada vaso. Como foi que a mente de vocês processou para que vocês descobrissem que era o número 6? Veja se foi assim. Um vaso eu tenho 3, então no outro vaso eu também vou ter 3. 3 mais 3 igual a 6. Foi assim que vocês pensaram? Acredito que sim, né? Mas a gente pode fazer essa continha multiplicando. Por exemplo, eu tenho quantos vasos? Eu tenho 2 vasos. Eu vou precisar de 3 flores para cada vaso, certo? Então, eu vou fazer assim, 2 vezes 3, 2 vasos vezes 3 flores, igual a 6. Ou seja, dentro da multiplicação, nós temos uma adição. E se eu fizer ao invés, professor, eu tenho 3 flores para 2 vasos. Qual seria a resposta? Eu tenho 3 flores para 2 vasos. Então, são 3 flores vezes
2 vasos, a resposta é 6. Lembra que eu disse a vocês que na adição a ordem não vai alterar aqui o produto final? Não vai alterar. A ordem não vai alterar o produto. Eu posso fazer 3 mais 3, dá 6, e eu posso trocar. Digamos que não fosse 3, fosse 2. 3 mais 2, 5. E se eu fizer 2 mais 3 igual a 5 também. Tanto faz o 3 ficar na frente como o 3 vir depois do sinal de mais, a resposta vai ser a mesma. O que acontece também aqui na multiplicação. 2 vasos vezes 3 flores igual a 6. 3 flores vezes 2 vasos também igual a 6. Agora, nós vamos ver aqui, ó, continha com os vasinhos bem bonitinho. 2 vasos vezes 3 flores igual a 6. Eu coloco 3 flores no primeiro vaso, 3 flores no segundo vaso e junto, que vai me dar o resultado de 6. Agora, a gente vê aqui a continha sem os elementos, só para vocês pensarem de cabeça. 2 vezes 3. Esse 3 só pode ser flores, professora? Não, pode ser bolinha. Vamos fazer bolinha. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Aqui vai ficar grande, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Pronto. 2 vezes 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho uma aqui, ó. Deixa eu mudar de cor para vocês verem. Aqui, de laranja, eu tenho 3. Deixa eu separar. Aqui. Pronto. De azul, eu tenho mais 3. Eu tenho de laranja 1 vezes 3. E juntando com o azul, eu tenho 2 vezes 3. Vamos colocar o sinal de vezes. Aqui o sinal de igual. E qual seria a resposta? 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3, 6. Lembrando, aqui é a mesma coisa, ó. 2 vezes 3 aqui em cima, com os algarismos. Resposta, 6. Essa continha, tanto a de cima com os vasos, como só com os algarismos, e aqui com as bolinhas, são contas que estão na horizontal. Mas essa conta também pode ficar aqui, ó, na vertical. Vou colocar a vertical de rosa. Pronto. Eu tenho aqui a mesma continha, 2 vezes 3. Aí, vocês vão me dar a resposta aqui embaixo, que é 6. E essa conta, se eu inverter ela, as parcelas dela, professora, como é que fica? Vamos inverter. Aqui eu tenho 2 vezes 3. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho 2 vezes, olha aqui em cima, 1 vezes 3 e 2 vezes 3. Resposta, 6, quando eu juntar tudo. E se eu trocar aqui, colocar 2 em cima e o 3 embaixo. Vamos botar o sinal de vezes. Eu tenho 3 vezes 2. Como é que eu faço 3 vezes 2? Eu vou fazer 2 bolinhas. Vamos mudar a cor, né?
para ajudar vocês a compreenderem. Eu tenho 2 bolinhas verdes. Eu tenho 2 bolinhas vermelhas. E eu tenho 2 bolinhas amarelas. Eu tenho 1 vezes 2, verde. 2 vezes 2 com a vermelha. E 3 vezes 2, ou seja, aqui eu tenho 2 verde, 2 vermelho e 2 amarelo. Eu tenho 3 vezes 2. 3 vezes 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. O que é que eu faço para obter a resposta? Eu vou juntar, as 3 parcelas. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Então, a minha resposta aqui embaixo vai ser 6. 3 vezes 2 igual a 6. Estão vendo que o resultado não muda, não importa se as parcelas, se o 2 está embaixo ou se o 2 está em cima. Agora eu vou colocar 2 videozinhos bem curtinhos para ajudar vocês a entenderem, certo, meus amores? Vamos lá. Vamos aprender a multiplicar. Multiplicar. Na minha opinião, a melhor forma de fazer qualquer coisa é resolver alguns exemplos e depois explicar os exemplos e entender o que significam. No meu primeiro exemplo, eu tenho 2 vezes 3. Provavelmente vocês já sabem que 2 mais 3 é igual a 5. E se precisarem revisar um pouco, vocês podem pensar que se eu tenho, sei lá, 2 cerejas desta cor vermelhas e quero somar a elas 3 uvas, no total quantas frutas eu tenho agora? Aí vocês dizem, 1, 2, 3, 4, 5. Ou também se eu faço a nossa reta numérica, e talvez eu não precisasse revisar, mas não perdemos nada. Nunca se perde nada ao reforçar um conceito. Temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se estamos no 2, à direita do 0, e em geral, quando é positivo, vamos para a direita. E se acrescentamos 3 a este 2, temos que seguir 3 espaços para a direita. Então vejam, se eu só ando 3 lugares à direita, onde paramos? 1, 2, 3. Nós paramos no 5. De qualquer jeito, vocês entendem que 2 mais 3 é igual a 5. Então, quanto é 2 vezes 3? Uma maneira fácil de pensar em multiplicações ou em vezes alguma coisa é pensar que é uma maneira muito simples de fazer somas contínuas. Vocês devem imaginar que isto é um pouco difícil. Vocês não vão somar 2 com 3. Vão somar... Na realidade, há 2 maneiras de pensar sobre isso. Vocês vão somar 2 com o mesmo 2 3 vezes. O que significa isso? Bom, significa que vocês vão dizer 2 mais 2 mais 2. E onde é que está o 3? Bom, quantos números 2 nós temos aqui? Vejamos, temos... Isto é um 2, eu tenho 2, 2, tenho 3, 2. Eu estou contando estes números da mesma forma que contei as uvas acima. Eu tinha 1, 2, 3 uvas. Eu tenho 1, 2, 3 números 2. Então, este 3 vai me dizer quantos números 2 eu vou ter. Então, quanto é 2 vezes 3? Bom, eu peguei o 2 e somei com ele mesmo 3 vezes. Então, 2 mais 2 são 4. 4 mais 2 é igual a 6. Agora, tem mais uma maneira de fazer isso. A outra maneira de pensar nisso é assim. Podíamos ter dito que, em vez de ter o 2 somado com ele mesmo 3 vezes, podíamos ter somado o 3 com ele mesmo 2 vezes. Eu sei que está ficando um pouco complicado, mas quanto mais vocês pratiquem, mais sentido vai fazer. Então, eu vou fazer de novo este exercício aqui. Eu escrevo 2 vezes 3. Isso também podia ser escrito como 3 duas vezes. Então, 3 mais 3.
Aí vocês perguntam de novo, cadê o 2? Vocês sabem que se eu tenho 2 vezes 3, de qualquer maneira que eu somar, vocês vão ver que eu tenho 2. E eu não sei o que são essas coisas. Bom, eu disse que eram cerejas, mas podiam ser framboesas ou qualquer outra coisa. Então eu tenho 2 destas coisas, 3 destas coisas, o 2 e o 3 nunca desaparecem, se eu somo os 2, tenho um 5. No entanto, aqui eu digo que 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3. Onde foi parar o 2? O 2, neste caso, está dizendo quantas vezes eu vou somar o 3 com ele mesmo. Mas o que é interessante é que, apesar da maneira que eu interprete 2 vezes 3, eu posso interpretar isso como 2 mais 2 mais 2, ou como somando o 2 com ele mesmo 3 vezes. Eu posso interpretar dessa maneira ou desta outra, somando o 3 com ele mesmo 2 vezes. Mas reparem, eu obtenho a mesma resposta. Quanto é 3 mais 3? Isso também é igual a 6. Então é talvez a primeira vez que vocês encontram na matemática uma coisa tão clara. Algumas vezes, não importa o caminho que vocês peguem, desde que sejam dos caminhos corretos, vocês chegam ao mesmo resultado. Então, duas pessoas podem visualizar, desde que visualizem corretamente, dois problemas diferentes, mas que terminam com a mesma solução. Vocês devem estar dizendo, professor, quando isso é útil? Por que essa coisa de multiplicação é útil? É útil porque às vezes isso simplifica a contagem. Digamos que eu tenho vamos continuar com a analogia das frutas. Uma analogia é quando relacionamos coisas como... Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Voltemos ao nosso exemplo das frutas. Digamos que eu tenha limões. Eu vou desenhar alguns limões. Vou desenhar em filas de 3. Então eu tenho 1, 2, 3... Bom, eu não vou contar porque senão vou dar a resposta. Estou desenhando muitos limões. Agora, se eu dissesse quantos limões nós temos aqui, vocês iam começar a contar todos os limões. Não ia demorar muito tempo dizer que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 limões. Tudo bem, eu já dei a resposta. Sabemos que há 12 limões aqui. Mas há uma maneira mais fácil e rápida de contar a quantidade de limões. Vejam, quantos limões temos em cada fila? Uma fila é o total de um lado a outro de limões. Eu acho que vocês sabem o que é uma fila. Eu não quero subestimar vocês. Então, quantos limões temos em uma fila? Bem, temos 3 limões em cada fila. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantas filas nós temos? Bom, esta aqui é uma fila. Esta é a segunda fila, esta é a terceira fila e esta é a quarta fila. Uma maneira simples de contar é dizer eu tenho 3 limões por fila e tenho 4 filas. Então dizemos que eu tenho 3 limões por fila. Espero não estar confundindo vocês, mas acho que vão gostar disso. Então eu tenho 4 filas e tenho 4 vezes 3 limões. 4 vezes 3 limões. E isso deve ser igual ao número de limões que eu tenho, 12. Para fazer como fizemos com a soma, vamos pensar assim. 4 vezes 3, literalmente podemos dizer em voz alta 4 vezes 3 e eu visualizo, eu visualizo 4 vezes 3. Então 3, 4 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3. E se fizermos isso, 3 mais 3 são 6, 6 mais 3 são 9, 9 mais 3 são 12. E aprendemos aqui, nesta parte do vídeo, aqui, que essa mesma multiplicação também podia ser interpretada como 3 vezes 4. Vocês podem mudar a ordem. E essa é uma das propriedades úteis e interessantes da multiplicação. Mas isso também pode ser escrito como 4, 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Somamos 4 com o mesmo 4 3 vezes. 4 mais 4 são 8. 8 mais 4 são 12. 12. Aqui no Brasil, nós dizemos 4 vezes 3. Mas eu já conheci algumas pessoas que aprenderam no sistema inglês. E eles chamam isso de 4-3 ou de 3-4. De certo modo é muito mais intuitivo. A primeira vez que ouvimos não é intuitivo, mas eles escrevem esta multiplicação ou veem esta multiplicação e dizem, quantos são 4-3?
Quando eles dizem 4, 3, estão dizendo literalmente quantos são 4, 3. Então este é 1, 3, 2, 3, 3, 3 e 4, 3. Quantos são 4, 3 quando os somamos? São 12. Vocês também podiam dizer quantos são 3, 4. Eu vou escrever isso. Vou escrever com uma cor diferente. Estes são 4, 3. E literalmente são 4, 3. Se eu peço para vocês escreverem 4, 3 e somá-los, este é o resultado. Isto é 4 vezes 3, ou 3, 4 vezes. Isto é... Eu vou escrever com uma cor diferente. Isso são 3, 3, 4. Que também pode ser escrito como 3 vezes 4. E todos são iguais a 12. Talvez estejam pensando, bom, é fácil. Professor, o senhor ensinou um pequeno truque, mas demorou muito menos tempo contando os limões do que resolvendo este problema. Antes de qualquer coisa, vocês dizem isso agora, porque estão iniciando na multiplicação. Mas vão ver que há vezes... Na verdade, há muitas vezes, e eu não quero usar muito a palavra vezes neste vídeo sobre multiplicação, onde cada fila de limões, em vez de 3, terá, 100 limões. E talvez haja 100 filas. Então vocês vão demorar uma eternidade para contar todos os limões. É quando a multiplicação se torna realmente útil, mesmo que vocês não aprendam neste momento a multiplicar 100 vezes 100. Agora, o que eu quero que vocês aprendam é essa espécie de truque. Eu lembro que a minha irmã queria demonstrar que era mais inteligente do que eu, quando eu estava no jardim de infância e ela na terceira série. Ela dizia, irmão, quanto é 3 vezes 1? E eu dizia, porque o meu cérebro pensava, é a mesma coisa que 3 mais 1. E eu dizia, 3 mais 1 é igual a 4. Então eu imaginava, 3 vezes 1 deve ser 4 também. E ela dizia, não, bobinho, são 3. E eu pensava, como isso é possível? Como 3 vezes outro número pode ser o mesmo número? Pensem no que isso significa. Vocês podiam ver isto como 3 uns. Quantos são 3 uns? São 1 mais outro 1 mais outro 1. Isso é igual a 3. Ou vocês podiam ver isso como 3 uma vez. Então, quanto é 3 uma vez? É quase uma bobagem de tão fácil que é. São 3. Isto é 1, 3. Vocês podem escrever isso como 1, 3. 1, 3. Isso vale para qualquer número vezes 1. Ou uma vez um número qualquer dá esse número qualquer. Então, 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é 3. Eu podia dizer 100 vezes 1 é igual a 100. Eu podia dizer 1 vezes 39 é igual a 39. E acho que vocês já sabem usar números grandes assim. Isso é interessante. Tem outra coisa muito interessante na multiplicação. É quando multiplicamos por zero. Eu vou começar com a analogia ou com o exemplo quando somamos. 3 mais 0. Espero que tenham aprendido. É 3, porque eu não somo nada com o 3. Se eu tenho 3 maçãs e acrescento 0 maçãs, vou continuar com 3 maçãs. Mas quanto é 3? Acho que eu fiquei hipnotizado por este número. Outro 3 já é demais. Eu vou mudar de número. Quanto é 4? 4 vezes 0. É a mesma coisa que dizer 0 4 vezes. Então, quanto é 0 mais 0 mais 0 mais 0? Bem, isso dá 0. Eu tenho nada, mais nada, mais nada, mais nada. Então tenho nada. Outra maneira de pensar isso seria dizer 4 0 vezes. Então como posso escrever 4 0 vezes? Bom, eu simplesmente não escrevo nada, né? Porque se eu escrevo alguma coisa, se eu escrevo um 4 e não tenho 4, quer dizer, eu vou escrever isso. Isso são 4 zeros. Mas eu também poderia escrever 0 quatros. O que são 0 quatros? Eu desenho um grande espaço em branco aqui. Já escrevi, não tem nada. Não tem 4 aqui, só esse espaço em branco. Isso é interessante. Então qualquer coisa 0 vezes é 0. Eu podia escrever um número enorme, como 5.493.692 vezes 0. E isso é igual a quanto? É igual a 0. A propósito, quanto é este número vezes 1? Bem, é esse mesmo número de novo. E quanto é 0 vezes, 17? De novo é 0. De qualquer maneira, eu acho que já falei muito. Até o próximo vídeo.
Matemática Sem Segredo apresenta como fazer uma conta de multiplicação. É fácil! Tudo bem? Nessa aula nós vamos ver o uso da adição e multiplicação para a resolução de problemas de combinação. E para isso nós temos o João, e ele tem que ir em uma festa de aniversário no domingo, mas não sabe o que vestir. E ele ganhou roupas novas de sua mãe, 2 camisas e 3 calças. De quantas maneiras João pode se arrumar para a festa com essas roupas? Bem, o que nós temos que fazer aqui é descobrir o total de combinação que o João pode fazer com essas roupas. E sabendo que o João tem 2 camisas, uma roxa, essa roxa aqui, e tem uma camisa amarela, essa camisa aqui. E aqui o João tem que fazer a primeira escolha: ir com a camisa roxa ou com a amarela. Caso ele escolha a roxa, ele tem 3 possibilidades para a escolha de calça. A primeira calça é a calça laranja, a segunda é a verde e a terceira é a azul. Deixa eu até pintar as calças aqui. Isso significa que ele pode ir com a camisa roxa e a calça laranja, ou a camisa roxa e a calça verde, ou a camisa roxa e a calça azul. Ou seja, 3 possibilidades. E vamos utilizar o mesmo pensamento caso o João escolha a camisa amarela. Ele vai ter 3 escolhas possíveis para a calça. De novo, a calça laranja, ou a calça verde, ou a calça azul. Deixa eu pintar as calças aqui de novo. Caso ele escolha a camisa amarela, ele pode ir de camisa amarela e calça laranja, ou pode ir de camisa amarela e calça verde, ou de camisa amarela e calça azul. Também 3 possibilidades. E para sabermos o total de maneiras que o João pode se arrumar para a festa, nós temos que pegar essas 3 possibilidades e somar com essas 3 possibilidades. Então, 3 mais 3 vão dar um total de 6 possibilidades. Ou seja, com essas roupas aqui, o João pode se arrumar de 6 maneiras diferentes. Enfim, eu fiz esse exercício através de uma adição. Será que é possível eu resolver ele utilizando uma multiplicação? A resposta é sim. Primeiramente, você tem que entender que o João ele tem que tomar 2 decisões. A primeira decisão é escolher uma camisa. E de quantas maneiras ele pode tomar essa decisão? Olha, ele tem 1 e 2 camisas. Isso significa que ele tem 2 possibilidades para a escolha de uma camisa. E depois de tomar a primeira decisão, ele deve tomar a segunda decisão, que é escolher uma calça. E quantas calças o João tem? 1, 2 e 3. Então, 3 escolhas possíveis. E uma forma de saber de quantas maneiras o João pode se arrumar é multiplicando o total de possibilidades da primeira decisão pelo total de possibilidades da segunda. Ou seja, 2
vezes 3 é igual a 6 possibilidades. E qual é a diferença daqui para aqui? A diferença é que aqui eu dividi em 2 casos. O primeiro caso foi com o João escolhendo a camisa roxa e o segundo escolhendo a camisa amarela. Toda vez que eu dividir isso em partes, eu tenho que somar as possibilidades. E quando eu faço isso, eu tenho o total. Já aqui, eu tomei decisões seguidas. Você necessariamente não precisa estar separando os casos. Você pode pegar a quantidade de maneiras de realizar a primeira decisão e multiplicar pela quantidade de maneiras de tomar a segunda decisão. Sempre você pode fazer isso. No caso aqui, eu peguei a decisão 1 e multipliquei pela decisão 2. E cheguei no meu total. Então, toda vez que você for tomar decisões seguidas, você pode multiplicar o total de possibilidades de cada decisão e você vai ter o total de possibilidades de realizar essa combinação. E aí, você vai ter o total de maneiras. Então, a nossa resposta para o exercício é 6 maneiras. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora! Pronto, meus queridos. Nesses 2 vídeos eu tenho certeza que vocês conseguiram captar, entender melhor o assunto da multiplicação de outras formas da qual eu não tenha mostrado, certo? A atividade de vocês eu vou postar em PDF no grupo, tá bom, meus amores? Um cheiro, até daqui a pouco.